Língua Portuguesa, Livro B. Gramática, Lição 2, Aula 2. Olá, olá, turma! Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Eu estou bem também. E você que assiste a essa aula, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim. Hoje temos muita coisa para aprender, então é melhor a gente não perder mais um minuto, hein? Vamos começar corrigindo o dever de casa. Correção do dever de casa. Alfabeto, o que vocês tinham de fazer mesmo? Os exercícios 9 e 12. Muito bem. Vamos fazer o exercício 9. Para começar, ele pede para a gente ler um texto do jeito que ele está escrito. Alfa, você pode ler o texto? As crianças jogam bola com o pé. Elas jogam a bola lá na parede. A bola é do Lucas. Lucas deu um nó na trança da Marluce só para chatear. A avó dele viu e ficou com dó dela. Está difícil de ler, não é, Alfa? Qual é o problema com o texto? Não tem acentos. Isso mesmo, não tem acentos. Melhor a gente colocar então. Você pode mostrar para a gente como você fez, Alfa? Onde você colocou os acentos e quais acentos você usou? Leia para a gente o que você fez. As crianças jogam bola com o pé. Elas jogam a bola lá na parede. A bola é do Lucas. Lucas deu um nó na trança da Marluce só para chatear. A avó dele viu e ficou com dó dela. Muito bem, Alfa. Os acentos estão nos lugares corretos e a leitura está perfeita. E me diz, por que antes estava difícil de ler? Algumas palavras estavam sem acento. Outras palavras não existem ou eu não conheço. Quais palavras não existem? Lá, vou. Eu, pelo menos, nunca vi. Não sei o que são. E não existem mesmo, Alfa. Você está certo. Vamos ver, então, o texto com e sem acentos. Fica mais fácil para a gente entender o que muda. As crianças jogam bola com o pé. Elas jogam a bola lá na parede. A bola é do Lucas. Lucas deu um nó na trança de Marluce só para chatear. A avó dele viu e ficou com dó dela. As crianças jogam bola com o pé. Elas jogam a bola lá na parede. A bola é do Lucas. Lucas deu um nó na trança da Marluce só para chatear. A avó dele viu e ficou com dó dela. Alfa, você disse que também era difícil de ler porque algumas palavras que existem estavam sem acento. E quais são elas? Existe E também. Mas a frase com E estava estranha. A bola é do Lucas, não é isso? Sim, não faz sentido. O certo é a bola é do Lucas. A bola é do Lucas. A bola é do Lucas. A palavra e existe, mas ela está no lugar errado. Então ela deixa a frase sem sentido. É forte, é um verbo. E é fraco e não é um verbo. O acento está aí para mostrar isso. Isso aconteceu com outras palavras, Alfa? Sim, com nó e dó. Vamos ver isso de perto? A bola é do Lucas. A bola é do Lucas. Lucas deu um nó na trança da Marluce. Lucas deu um nó na trança da Marluce. A avó dele viu e ficou com dó dela. A avó dele viu e ficou com dó dela. É a mesma coisa, não é? As palavras no e do, sem acento, existem,
mas estão no lugar errado. Aí elas deixam o texto confuso. Por isso é tão importante saber onde colocar os acentos e onde colocar as palavras. Muito bem, a gente também precisava fazer o exercício 12. A gente já fez as questões A, B, C e D. Faltava fazer a E. O que a gente fez nas primeiras questões deste exercício? Quem lembra? A gente trocou o sujeito da frase. Eu jogo ordem com a turma. Isso mesmo, Beto. Qual era o primeiro sujeito e quem entrou no lugar dele? A gente trocou eu por Maria, eles e você. Muito bom, isso mesmo. Agora vem o desafio. Quero saber o que vocês aprenderam com isso. Qual é a ligação entre o sujeito e o verbo da frase? Quando o sujeito muda na frase, o verbo também muda. Eles andam juntos. É isso mesmo, Beto. Gostei de ouvir você falar a regra com suas próprias palavras. É importante vocês fazerem isso sempre. Dizer com as palavras de vocês tudo que a gente aprende aqui. Dessa forma vocês vão aprender muito mais. Alfa, quero fazer 3 perguntas para você. Está pronto? Sim, pode ser. Por favor, me dê respostas completas. Quero dizer, se eu perguntar qual é o seu nome, você responde: meu nome é Alfa, e não apenas Alfa. Sim, respostas completas. Eu estou pronto. Primeira pergunta: o que você carrega dentro da sua mochila? Eu carrego meus cadernos, livros e estojo dentro da mochila. Segunda pergunta: o que você coloca dentro do estojo? Eu coloco lápis, borracha e apontador dentro do estojo. Ótimo! E para terminar, onde você leva tudo isso? Aonde você leva a mochila e o estojo? Eu levo a mochila e o estojo na escola. Obrigado, Alfa. Vamos escrever as respostas do Alfa. Eu carrego meus cadernos, livros e estojo dentro da mochila. Eu coloco lápis, borracha e apontador dentro do estojo. Eu levo a mochila e o estojo para a escola. E se a gente mudar o texto e escrever assim? Eu carrego meus cadernos, livros e estojo dentro da mochila. Coloco lápis, borracha e apontador dentro do estojo. Levo a mochila e o estojo para a escola. O que eu fiz? Cortou o eu das 2 frases. E o que o eu é nessas frases? É o sujeito. É o sujeito que faz a ação. Mas vocês ainda conseguem entender as frases? Vamos ler para ver se a gente ainda consegue entender? Eu carrego meus cadernos, livros e estojo dentro da mochila. Coloco lápis, borracha e apontador dentro do estojo. Levo a mochila e o estojo para a escola. Sim, ainda dá para entender as frases. E quem é o sujeito dessas 2 frases? Essas que perderam o eu. Mudou o sujeito porque eu tirei o eu. Isso mesmo, pensem. Como a gente faz para descobrir quem é o sujeito da frase? A gente pergunta. Então perguntem. Vamos ver a primeira frase sem eu. Coloco lápis, borracha e apontador dentro do estojo. Pergunta: quem coloca lápis, borracha e apontador dentro do estojo? Eu escrevi o verbo da frase em azul. É coloco. Que sujeito combina com coloco? Eu coloco. É isso mesmo. Eu coloco. O que a gente acabou de ver aqui? Que o sujeito nem sempre precisa estar escrito na frase. A gente pode descobrir qual é o sujeito olhando para o verbo.
e foi o que a gente fez agora. A gente também pode achar uma pista em uma frase anterior do texto. Ou seja, o sujeito pode ter aparecido antes. Querem ver como isso acontece? Sim, vai ficar mais fácil de entender. Vejam o texto que está na página 23 do nosso livro. Beto, você pode ler o texto? Minha turma adora jogar ordem. Jogamos todos os dias. Gostamos de jogar antes da aula, durante o recreio e depois da aula. Somos uma turma muito unida. Qual é o sujeito da primeira frase? Essa é fácil. É minha turma. Minha turma. Muito bem. E quem são os sujeitos das demais frases? Qual o sujeito que combina com os verbos jogamos, gostamos e somos? Aí é mais difícil. Vamos escrever todos os verbos em azul. Fica mais fácil para a gente ver os verbos das frases. Minha turma adora jogar ordem. Jogamos todos os dias. Gostamos de jogar antes da aula, durante o recreio e depois da aula. Somos uma turma muito unida. A gente já sabe que adora combina com minha turma, certo? Minha turma é o sujeito do verbo adora. E jogamos combina com o quê? Quem é o sujeito de jogamos? Que difícil! Não está escrito. Isso mesmo, Alfa. O sujeito não está escrito na frase. Mas como a gente faz para descobrir? A gente pergunta. Minha turma adora jogar ordem. Jogamos todos os dias. Pergunta. Quem é que joga todos os dias? Alfa. Quem é que joga todos os dias? Qual é o sujeito que combina com o verbo jogamos? Jogamos combina com minha turma? Minha turma jogamos não combina. Então, o que combina com jogamos? Jogamos combina com nós, não é? Ouçam, nós jogamos todos os dias. O que vocês acham? Parece que combina. Mas nós não aparece na frase. A palavra nós não aparece na frase. Mesmo assim, a gente consegue descobrir quem é o sujeito. Porque o verbo jogamos combina com a palavra nós. Nós jogamos todos os dias. O verbo jogamos é conjugado com o sujeito nós. Vocês sabem o que é conjugação dos verbos, certo? Conjugar quer dizer juntar. O que a gente faz quando conjuga um verbo? A gente junta a pessoa do verbo, eu, tu, ele, nós, vós, eles, com o verbo. Vamos lembrar a conjugação do verbo jogar? Eu jogo, tu jogas, ele joga. Nós jogamos, vós jogais, eles jogam. Aí está. Nós combina mesmo com o jogamos. O sujeito é mesmo nós. Nós jogamos, nós gostamos e nós somos. Vocês entenderam? Sim! Mas dá para saber ainda mais sobre o sujeito dessas frases. Vamos colocar o nós nas frases e escrever todos os sujeitos em vermelho. Minha turma adora jogar ordem. Nós jogamos todos os dias. Nós gostamos de jogar antes da aula, durante o recreio e depois da aula. Nós somos uma turma muito unida. Os sujeitos das frases são minha turma e nós. São sujeitos diferentes. Mas será que minha turma e nós são as mesmas pessoas? Será? São sim, Beto. Quando você fala da sua turma na escola, você não diz minha turma?
Minha turma é inteligente. Minha turma se sai muito bem nas aulas de língua portuguesa. Minha turma gosta de estudar bastante. Sim, minha turma. Você também pode usar nós para falar da sua turma, não é? Nós somos inteligentes. Nós nos saímos muito bem nas aulas de língua portuguesa. Ou nós gostamos de estudar bastante. Sim, eu também posso falar nós. Então vamos escrever isso. Minha turma é inteligente. Nós nos saímos muito bem nas aulas de língua portuguesa. Nós gostamos de estudar bastante. O que vocês acham? Acho que está certo. O sujeito das frases mudou da primeira frase para as demais? Sim, passou de minha turma para nós. Mas minha turma e nós são as mesmas pessoas? Sim, são os colegas da escola. E por que mudou de minha turma para nós? Para não ficar repetindo sempre minha turma, minha turma, minha turma. Essa é a riqueza da língua. A gente tem várias formas de dizer a mesma coisa, usando palavras diferentes ou em lugares diferentes. O importante é que a gente aprendeu a descobrir quem é o sujeito, mesmo quando ele não está escrito no texto. E para descobrir quem é ele, tem de fazer do mesmo jeito de sempre. Perguntar. Perguntar para o verbo quem é que faz a ação da frase. O sujeito sempre aparece. Eu quero apresentar um novo desafio para vocês. É sobre sujeito. Olhem essas duas frases. A bola azul e verde rolou. A bola e a peteca rolaram. Quais são os sujeitos das frases? A bola azul e verde na primeira, a bola e a peteca na segunda. Os sujeitos são um pouco grandes, não? Será que a gente pode tirar algumas palavras desses sujeitos? Quero dizer, o que acontece se a gente tirar uma parte deles? O que acontece? Vamos ver. Se eu tirar azul e verde da primeira frase e tirar a peteca da segunda frase. A bola rolou. A bola rolaram. O que aconteceu? Na segunda frase, o verbo ficou errado. Isso mesmo. Na segunda frase, a bola não combina com rolaram. Parece que a peteca está fazendo falta na frase. A gente tirou uma palavra que não podia. Mas e na primeira frase? Na primeira, tudo bem. A bola combina com rolou. Exato. O verbo continua combinando com o sujeito. Parece que azul e verde não fazem falta. A gente não tirou nada que não podia. Vamos ver então como podemos escrever corretamente as frases? A bola rolou. A bola e a peteca rolaram. Na primeira frase, a bola rolou, está certo. Na segunda é a bola e a peteca rolaram. A gente não pode tirar a peteca, senão o verbo não combina com o sujeito. Parece que a gente descobriu algo importante, não é? Sim, descobriu. A gente descobriu o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. É o que não podemos tirar da frase. Vamos escrever isso para não esquecer, como sempre fazemos? A parte mais importante do sujeito é o núcleo. É isso. A gente descobriu mais uma coisa nesse desafio. O que aconteceu quando a gente tirou a peteca da segunda frase? A bola rolou. A bola rolaram. O verbo ficou errado. Ficou a bola rolaram. Muito feio isso. Muito feio mesmo, Beto.
o sujeito e o verbo não combinaram mais, não é? Então a gente descobriu mesmo mais uma coisa. O verbo combina com o núcleo do sujeito. Isso mesmo. Mudou o núcleo do sujeito, mudou o verbo. Vamos escrever isso também? O verbo combina com o núcleo do sujeito. Vocês se saíram muito bem no desafio. O que temos de fazer é isso mesmo: observar as palavras. Como elas mudam, com quem combinam. É para isso que a gente estuda sintaxe. Vocês se lembram? Assim vocês vão ler e escrever cada vez melhor. Agora vamos fazer um exercício. Quero ver se vocês se saem bem com eles também. Vamos fazer o exercício 15 da página 24. Primeiro, a gente vai observar algumas frases e depois mostrar qual é o núcleo do sujeito em cada uma delas. Por último, tente fazer uma flechinha do sujeito para o verbo. Vamos lá? Alfa, faça as duas primeiras. Qual o núcleo do sujeito do primeiro? E o verbo? O sujeito é a turma. O verbo é gosta. Muito bom o desenho, Alfa, está correto. Segunda frase. Os nossos colegas brincam juntos. Colegas é o núcleo do sujeito. O verbo é brincam. Ótimo também. Beto, faça as duas outras. O professor de educação física joga bola muito bem. O sujeito é professor. O verbo é joga. Certo! A última agora. As meninas do terceiro ano preferem basquete. O núcleo do sujeito é meninas. O verbo é preferem. Muito bem. Vocês se lembram do exemplo da bola e a peteca? A frase completa é: a bola e a peteca rolaram. O que a gente aprendeu ao ver esta frase? Ou melhor, o que a gente aprendeu quando tirou a peteca da frase? A bola e a peteca rolaram. A bola rolaram. A gente aprendeu que a frase fica errada. A bola rolaram. Isso mesmo. Mas a gente aprendeu mais uma coisa: que bola e peteca são igualmente importantes. Elas são núcleos do sujeito, como a gente descobriu, e nenhum deles pode sair da frase. Nesses casos, a gente diz que o sujeito tem mais de um núcleo. No caso da frase, a bola e a peteca rolaram, são dois núcleos. Um é bola e o outro é peteca. O exercício 16 ajuda a gente a treinar um pouco. Ele apresenta 4 frases. Vamos lá. Em qual frase o sujeito só tem um núcleo? Theo gostou do jogo. E por que, Alfa? Só tem o Theo e o verbo, não em outro sujeito. Beto, em qual frase o sujeito tem 2 núcleos? Theo e Cauã gostaram do jogo. Alfa, tem uma frase em que o sujeito tem um núcleo, mas esse núcleo representa várias pessoas. Qual é? Eles gostaram do jogo. E qual é o núcleo do sujeito que representa várias pessoas? Eles. Isso mesmo, só tem um núcleo, mas eles é o nome no plural. Beto, para encerrar, o que acontece com o verbo quando o sujeito tem pelo menos 2 núcleos? É o que aconteceu na frase a bola e a peteca rolaram. O verbo tem que ir para o plural. E por quê? Porque o sujeito está no plural e o sujeito e o verbo combinam. É isso mesmo, é a regra. Resumo da aula. Puxa, hoje a gente aprendeu muita coisa.
foi uma evolução e tanto. Vamos lembrar o que foi? A gente aprendeu que às vezes o sujeito pode não aparecer na frase. Ele pode não estar escrito na frase. Mesmo assim, a gente consegue descobrir qual é o sujeito. A gente aprendeu também uma coisa muito importante sobre o sujeito. Ele tem um núcleo. Esse núcleo é a parte mais importante do sujeito. É a parte que a gente não pode tirar da frase. E a gente aprendeu mais. É esse núcleo do sujeito que combina com o verbo. E para que a gente aprendeu tudo isso? Para escrever direito. Porque a gente também viu que se o verbo não combina com o sujeito direito, a frase fica confusa. É um problemão. Dever de casa. Vocês vão rever na lição de casa tudo que a gente aprendeu na aula. Isso é bom. Assim vocês aprendem ainda mais para não esquecer. Façam o exercício 14 da página 23. É sobre os sujeitos que não aparecem nas frases. E façam também o exercício 18 da página 25. É sobre núcleo do sujeito e verbo. Será que eu ainda preciso dar aquela orientação para vocês? Caprichem! Isso mesmo, caprichem no dever de casa. Até a próxima aula!